Olá, sejam todos bem-vindos à CEADEB TV. Queremos inicialmente agradecer ao nosso pastor-presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva. Queremos também parabenizar ao pastor Cleudson Carlos e também ao querido pastor Arilson Santos. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos então a mais um comentário das nossas lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E eu quero muito agradecer ao feedback positivo que muitos têm nos dado. Isso nos deixa muito felizes. E se você também puder escrever a sua mensagem, fique muito à vontade. Isso nos ajuda sobremaneira. Se você tiver aí um grupo em sua congregação e for um coordenador, líder de EBD ou mesmo um pastor, então coloca aí este link para que muitos possam também ser instruídos na palavra de Deus. Vamos então, desta feita, é a lição de número 6, de 7 de maio de 2023, cujo tema é pais zelosos e filhos rebeldes. Esta lição vai falar com certeza muito fundo em cada coração. Vamos então aos textos principais. Primeiro, o texto áureo. Ele diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Está em Colossenses capítulo 3, o versículo 20. E a verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Aqui a leitura bíblica eu destaquei e eu creio que ficou muito bonito. O que você achou? Está em Juízes capítulo 13, versículos de 1 até o 7 e também o versículo 24. E depois capítulo 14, versículos de 1 até o 3. Este texto você pode fazer uma leitura extensiva, meditativa, estudando cada ponto, cada palavra, cada contexto, porque isso será de muita valia caso você vá ensinar. Vamos ver então a estrutura dos tópicos. O tópico 1 vai falar sobre os pais de Sansão. O tópico 2 vai falar sobre o nascimento de Sansão e sua formação. E, por fim, o tópico 3 falará sobre a fraqueza de caráter de Sansão. Então, vamos lá. Na introdução, nós temos a destacar o seguinte, que Sansão foi o 12º juiz de Israel. Era um tempo em que cada tribo tinha as suas próprias leis, os seus próprios príncipes. Então, os seus juízes internos, eles é quem definiam a forma, como aquelas tribos iriam se portar em cada detalhe. Isso aconteceu cerca do século XI a.C. e foi nesse contexto que Sansão nasceu. A Bíblia nos diz que não havia rei em Israel, no sentido de que não havia um governo central. Cada um fazia o que achava por bem. O nome Sansão, ou Shinshan, pode significar filho do sol, e foi esse o significado que eu achei mais condizente, mas também pode significar o destruidor, né? Eu creio que o significado o destruidor seria um significado dado pelos seus inimigos e não pelos seus pais, né? E filho do sol, uma criança brilhante, quem sabe, para uma mãe que era estéril e um menino que foi anunciado por anjos o seu nascimento, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, é um nome, um significado, na verdade, mais adequado. Vamos lá, aqui está o último rei de Israel, mas está fora de contexto. Na verdade, ele foi o 12º juiz de Israel. Bem, a primeira parte, o primeiro tópico, vai falar sobre os pais de Sansão.
Os pais de Sansão, a Bíblia não diz o nome da mãe, mas algumas informações são muito importantes. Por exemplo, o nome do pai era Manoá. Ele era um homem temente a Deus e apesar de que as circunstâncias não fossem em nada favoráveis, mas Manoá, ele continuava a adorar a Deus. E então, até que um dia, ele recebe a presença gloriosa de um anjo. Este anjo iria anunciar o nascimento de Sansão e então este mesmo anjo dá os detalhes de como deveria se portar e quem deveria ser Sansão no aspecto formal, né? Seria o nazireu, e nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu quero destacar aqui o seguinte: a lição fala que apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, ou seja, libertar o povo, que há 40 anos era tributário da Filístia, um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. Então anota aí essa questão do temperamento, tá bom? Devo adiantar que muitas pessoas têm tentado justificar os seus problemas, justificar os seus erros pelo temperamento, mas isso não é possível. Nós vamos ver, se não me engano, se não me falha a memória, o pastor Tim LaHaye, ele é um grande psicólogo, ele fez um livro cujo título é Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Então, o que é que acontece? A pessoa pode ser um homem irascível, enérgico, pelo temperamento, né? Um temperamento agitado, mas ele tem que ter o fruto do Espírito, que é bondade, que é amor, né? Ele tem que temperar isso muito bem para não deixar que a bilis, né? O sangue, por isso que é temperamento sanguíneo, tudo isso aí é baseado em algumas coisas que acontecem, algumas reações do nosso corpo, né? Então, para não deixar, repito, que o temperamento tome conta das ações desta tal pessoa, seja homem, seja mulher ou mesmo criança. Então, guarda aí essa palavra temperamento que eu destaquei aqui. Vamos então a mais uma parte importante, que é o seguinte: a bênção do Senhor tem condicionantes. É preciso ter responsabilidade ao utilizá-la. Vejam que coisa interessante. Mas a bênção do Senhor não é dada sem arrependimento? Sim, está escrito. Uma coisa é uma bênção dada sem arrependimento. Outra coisa é uma bênção dada sem condicionantes. Porque está escrito nas bênçãos dadas por Moisés: se atentares para a palavra que o Senhor teu Deus hoje te ensina, então bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito é o fruto do teu ventre, bendito o teu boi, bendito, né? As bênçãos do Monte Gerizim, oh glória! Todo mundo quer as bênçãos do Monte Gerizim, meu caro Adonias. Mas tem também as maldições, né? Tem as maldições também. Porém, se esqueceres do Senhor teu Deus, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e adorares a outros deuses, como as nações que eram antes de vós, então a própria terra vos vomitará. E o próprio Senhor será uma testemunha veloz contra vocês. Então, as bênçãos do Monte Gerizim e as maldições do Monte Nebo, elas sempre estão presentes. Então, aquele que tem um grande talento, aquele que tem dons, saibam que deve utilizar os dons que Deus dá com responsabilidade. Eu destaquei ainda uma parte aqui que fala sobre a instrução,
o Senhor fala aqui, o anjo do Senhor fala a Manoá, dizendo, eis que agora és a mulher de Manoá, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E o pastor Helena Cabral diz assim, dessa forma a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos israelitas. Então, essa mãe e o pai Manoá, eles foram agraciados por Deus, mas também tinham responsabilidades com o seu filho. E qual era? Criá-lo no temor da palavra de Deus. E agora eu tenho que dar um exemplo pessoal. Sempre vem pessoas para serem abençoadas, trazem os seus filhos para abençoá-los. E Jesus abençoava muitas crianças. Mas eu tomo o cuidado de, ao apresentar a criança na igreja, dizer aos seus pais, sejam eles crentes ou não, que eles têm uma responsabilidade com aquela criança, que eles não apenas geraram e cuidam do seu corpo e, quem sabe, até dos seus sentimentos, mas precisam também cuidar da alma e do espírito. E como? Eu digo, vocês não alimentam ele de manhã, à tarde, à noite e até às vezes de madrugada? Alimentam o seu corpo para que não dê fim, para que não se enfraqueça, para que não morra. Mas nós somos formados por corpo, alma e espírito. É preciso também alimentar a sua alma com palavras de vida, palavras boas, palavras de fortalecimento. Você consegue, você vai conseguir, eu te amo, você é meu filho querido. Isso alimenta a alma. Mas ainda há uma esfera importante que precisa alimentar, o espírito. Como é que o espírito se alimenta? Com a palavra de Deus. Ouvi e a vossa alma, no sentido do espírito, viverá. Então a palavra de Deus é o alimento consistente, vitaminado, para que as nossas almas, o nosso espírito, ele possa prosseguir até que ele se encontre um dia no estado glorioso, glorificado com Deus. Então, os pais têm essa responsabilidade de instruir, está escrito, instrui a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Está em Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Esta é a principal responsabilidade dos pais. O que é instruir? O que é ensinar? É de uma raiz inol. Ensinar, lecionar, transmitir conhecimentos a. E nós sabemos que esse conhecimento, esse ensino, esse lecionar, não é apenas o falar, não é apenas o conhecimento técnico, não é apenas uma sabedoria, mas é também ensinar com a sua própria vida, dar o exemplo, ser o modelo. E isso o apóstolo Paulo diz, sede, irmãos meus, imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Falando um pouco mais sobre a instrução, eu quero falar sobre a formação da criança e trouxe esse texto. Coloca aqui na tela, Adonias, para que deixa um pouquinho aí, tá? Para que eles possam anotar. E eu falo assim, o indivíduo nasce incompleto e se desenvolve ao longo do tempo, através das crenças, técnicas e conhecimentos adquiridos. Evolui também por meio da interação, ao passo que experimenta novos ambientes e novas pessoas. O núcleo familiar é o maior responsável por promover às crianças e adolescentes as bases necessárias para o desenvolvimento humano.
E isso é muito importante. Vou falar agora no global, viu, meu caro Adonias? O núcleo familiar é o maior responsável. O que acontece hoje, muitas vezes, é que os pais, eles não conseguem passar o conhecimento mínimo no núcleo familiar, por muitos motivos. Muitas vezes já perderam o controle sobre o smartphone. Outras vezes, perderam o controle sobre o tablet. Ou seja, as telas têm tomado o controle que deveria ser dos pais. E então, sem o mínimo de promoção dessas bases necessárias para o desenvolvimento humano, a criança torna-se um ser totalmente alheio. Ela não consegue mais se concentrar. Tudo é devido às telas, tudo está preso às telas. E isso não é bom, isso é prejudicial. Não podemos empurrar para a escola bíblica dominical ou mesmo para a escola secular a educação dos nossos filhos. A escola hoje, ela apenas instrui, mas ela tem o quê? 2 horas a escola dominical, 2 horas por semana? A escola secular, ela muitas vezes passa mais, 5 horas talvez, quando é uma escola de tempo integral, quem sabe 6, 7 horas. Mas o primeiro modelo para o meu e para o seu filho é a minha casa. É lá que ele precisa me ver, lendo a Bíblia Sagrada. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa. Oh, Jesus, glória a Deus! Aí, vamos aqui cantar um hino da harpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Maravilha, glória a Deus. Aí o menino diz, esse hino não, esse hino é da harpa. Quero cantar aqui uma outra, vamos cantar junto. Te agradeço, meu Senhor. De um jeito ou de outro, você faz com que o nome do Senhor seja glorificado em sua casa, em seu lar. Isso também é instrução, isso também é enol. Prossigamos. Para dizer que é necessário que os genitores, os pais, contribuam para a formação da identidade, pega essa palavra aí, identidade e personalidade dos filhos, mediante incentivos financeiros e materiais, bem como através do viés afetivo e instruções sociais e culturais. Cada palavra dessa aqui foi habilmente estruturada, construída, colocada, e obviamente não dá para falar sobre tudo, mas eu quero apenas tocar em alguns pontos que muitas vezes passam despercebidos. Criar a identidade e personalidade mediante incentivos. Não achar que a criança tem que saber já. Não. Vamos incentivá-las. E que incentivos são esses? Incentivo financeiro. Eu me lembro que a minha mãe, viu, Adonias? Minha mãe, sempre que a gente ia para a igreja, ela dava, naquele tempo era 10 centavos. Só dava para comprar um quebra-queixo, mas ela dava. E aí ia 7, depois foram 8 filhos, cada um com seu 10 centavos. Né? E aí, o que era que acontecia? Chegava a hora da oferta, a gente, a ofertinha vai caindo dentro da cestinha. Mas o que é que isso faz? Qual o efeito disso na mente? Sabe o que acontecia? No dia que nós víamos e esquecíamos de pegar o 10 centavos, ou meu pai não tinha o trocado, ou minha mãe, então a gente ia buscar. Cadê minha oferta? Isso acabou por desencadear no cérebro, no nosso coração, o desejo de sempre estar ofertando ao Senhor, né? Porque quando não havia o desejo, havia o costume. Então fica sempre aquele vazio. Eu preciso ofertar ao Senhor. O Senhor tem feito coisas tão maravilhosas para a minha vida. Eu devo ser leal.
Eu devo ser grato ao Senhor. E como eu faço isso? Também através das ofertas. Através do uso do dinheiro, da manipulação do papel moeda, nós vamos aprendendo também alguns segredos sobre juros, nós vamos aprendendo alguns segredos sobre poupança, nós vamos aprendendo o valor do dinheiro, o custo que se tem para adquirir dinheiro, o que é muito importante. Incentive o seu filho a saber que aquilo que ele ganha, o pão de cada dia, o biscoito, o todinho, tudo isso tem um custo para o pai, para a mãe. É importante que ele saiba que isso não vem automaticamente. E sem gritar, sem dizer, isso aqui foi eu que comprei, você não ajuda em nada. Não, incentive, ajude ele a compreender o custo do dinheiro. Também incentive os materiais, você sabe, materiais, objetos, brinquedos, brinquedos educacionais, uma Bíblia Sagrada da pequena para o seu filho ou adolescente, para que ele possa aprender sobre o batismo, sobre a importância de se batizar, tudo isso. Agora, o ponto mais importante, o viés afetivo, né? O amor, o carinho. Tem famílias que se abraçam muito, você já verificou isso? Se abraçam muito, se beijam. Já tem família que é mais afastado. Isso não significa que um se ame mais do que o outro, mas são tipos de família. Agora, é claro que uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, meu irmão, te amo tanto, você é muito importante para mim, meu filho, você é bênção de Deus, faz um cafunézinho aqui, glória a Deus, isso é bom. Minha mãe fazia muito isso, né? Ela era carinhosa com os filhos e ensinava também os filhos a serem carinhosos com ela. E ainda instruções sociais e culturais para com ele, para, ao invés da tela, fazer aquela brincadeira. Vamos lá, dizer uma fruta com a letra M. Aí junta os filhos, escreve mesmo e tal. Acertei. Oh, que coisa maravilhosa. Vamos um personagem bíblico com a letra S. Sansão. Isso, vamos lá. É importante. Então você está dando e trazendo instruções sociais e culturais. Aqui eu também desejo destacar uma coisa que está no contexto da lição, que é o potencial de Sansão. O potencial de Sansão. O que é potencial? É onde você pode chegar. É o motivo pelo qual Deus te colocou neste mundo e neste contexto. Então, Sansão era um jovem de muito potencial. Meus irmãos, olha, Juízes capítulo 13, versículo 5, diz que o nascimento de Sansão foi anunciado por anjos. Meu caro pastor Rubem, que tem estado sempre presente nas nossas aulas, ele é pastor auxiliar ali, juntamente com o querido pastor Uziel Couto, que está fazendo aniversário hoje também. Então, pastor Rubem é pastor auxiliar ali em Dias d'Ávila e tem acompanhado, tem dado um feedback maravilhoso. Olha, pastor Rubem, saber que o senhor gostou, achou essa aula bastante produtiva, elucidativa, para mim é uma grande alegria. Então ele foi anunciado por anjos. Quem mais foi no Antigo Testamento que teve o seu nascimento anunciado por anjos, a não ser Isaac? Hein? Pois é, gente. Mas Sansão teve. Ele era a pessoa destacada por Deus para ser o remidor do seu povo, não é pouca coisa não. Ele também, assim como Isaac, nasceu de uma mulher estéril. Vou falar do Antigo Testamento. Juízes capítulo 13, versículo 2, a sua mãe ela não conseguia conceber, mas o anjo disse, você vai conceber no seu devido tempo. Também ele era movido pelo Espírito de Deus. Eu vou parar por aqui, eu destaquei apenas 3 pontos, mas você vai encontrar no texto bíblico
acerca de Sansão alguns outros pontos que vão mostrar o potencial de Sansão. Então vamos lá. Potencial é potencial. É onde você pode chegar. No entanto, no caminho do potencial, existe a realidade. Para atingir o pleno potencial para o qual Deus te criou, você vai precisar obedecer a Deus, se livrar do caminho do pecador, se livrar da roda do escarnecedor, se livrar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e, sobretudo, obedecer ao seu pai e à sua mãe. Então, nesse caminho, nós podemos evidenciar a fraqueza de caráter de Sansão. Ele quebrou o voto do nazireado. Hoje não tem um chocolate, nada aqui não, né? Não precisa pregar, não. Eu estou apenas interagindo e dizer com vocês que vocês podem sim, né, participarem. Como é que está a postura? Isso tudo nos ajuda muito. Nós não temos um modelo já pronto, estanque. Não, nós estamos interagindo com vocês, estamos muito felizes do ponto que nós já chegamos, sim, muito felizes, mas nós queremos melhorar ainda mais. E você pode nos ajudar muito. Você que é pastor aqui da CEADEB pode compartilhar com seus grupos. Você também que é pastor, olha, o nosso querido pastor Anildo, lá em São Paulo, ele tem compartilhado também com seus grupos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bota um comentário aí também. Esqueceu de falar daquilo ali. Olha, concordo com aquilo ali, porém, isso tudo faz parte da Escola Bíblica Dominical. Vamos um minutinho pelo menos para deixa eu ver o que é hoje aqui. Um chocolate quente no final da tarde. Que maravilha! Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Estamos falando sobre potencial e realidade. Qual o motivo pelo qual Deus te colocou no mundo? Você já pensou nisso? Certamente. Senhor, que queres que eu faça? Qual o motivo pelo qual eu vim ao mundo? Desde já quero lhe dar uma certeza. Você não está aqui por uma falha, você não está aqui por um deslize, você não é obra do acaso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você está vivo porque o Senhor te sustenta a cada dia. Porque o Senhor prometeu estar contigo e Ele não te desamparou e nem te desamparará. Se você estiver mergulhado na água, Ele vai estar contigo, e se você estiver na fornalha, o Senhor também estará com você. Ele prometeu e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Dá um amém aí, gente. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sansão, então, aqui, ele começa a se achar. Assim como Esaú, que relativizou a sua primogenitura, Sansão também começa a relativizar o voto de nazireado. Ou seja, não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho ou bebida forte, não podia também se aproximar de cadáver, né? Isso eram votos, aliança, que não podia ser quebrada. Mas ele se achou, né? Um jovem forte, provavelmente muito bonito, cabeludo, jeitoso, atraente. E o inimigo usa muitas vezes a vaidade. O inimigo azeita a vaidade. Menina, você tão bonita aí na igreja. Menino, você tão forte. Fica lá naquela igreja com aquele pessoal cantando. Isso é o inimigo atiçando a sua vaidade,
vigie em nome de Jesus. Tudo que você tem, os seus dons e talentos, são para glorificar o nome do Senhor, e não há lugar melhor do que a casa do Senhor para exercitar os seus dons. A sua beleza só aumenta quando você está na casa de Deus. Amém? Ele se aproxima do cadáver de um leão. No versículo 10 do capítulo 14, ele faz um banquete e serve vinho abundantemente. Chama muita gente. É o seu casamento. Casamento, só um pouquinho aqui, pelos tempos antigos. Só socialmente. Que besteira é essa? Olha o voto. Não é verdade? O voto não pode ser quebrado. Se votares ao Senhor, cumpre o seu voto. Ele também era chegado a uma prostituta. No capítulo 16, versículo 1, ele se achega a uma prostituta. Se casa com uma mulher de Timna. Aqui eu coloquei os pontos fracos com mulher de Sansão. Se casa com uma mulher filisteia de Timna, encontra com a outra mulher filisteia em Gaza, uma importante cidade filisteia, e por fim casa-se com Dalila. Agora, uma coisa importante que você deve notar é o seguinte: a primeira mulher filisteia de Timna, com quem Sansão ele se engraçou, ele vai aos pais: pais, eu quero que você me case com ela. Ou seja, está se falando de dote, né? Quero que você me ajeite aquela menina para mim. Ele chega aos pais, ele fala aos pais. Muitas vezes, nossos filhos têm algumas ideias que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Mesmo assim, eles acham que o simples fato de falar com os pais já lhes dá respaldo para receber um sim. Filho, e eu sei que tem filhos aqui me escutando. Submeta aos seus pais o seu desejo, mas tenha os ouvidos atentos para escutar um sim, um não ou agora não. Porque o filho, ele deve expor aos pais, mas deve obedecer. Qual o principal erro de Sansão e o erro da maior parte dos filhos? Eu não vou não, meu pai já sabe que vai dizer não. Eu não vou não, minha mãe nunca vai querer. Não faça isso. Submeta, fale com eles, explique o seu ponto, né? Tente convencê-los. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Esse bate-papo. E pais, não feche a porta também para a conversa com seus filhos. Deixe sempre a porta aberta. Mostre a discordância que você tem, sem contudo romper o canal de diálogo. Isso se chama não detonar as pontes. Deixe as pontes correndo. Uma hora Deus vai utilizar essas pontes para a bênção. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele então rompe o voto do nazireado. Antes de mostrar essa tela, que eu considero uma das cenas mais tristes da Bíblia, vou falar sobre a busca pela identidade. A busca pela individualidade. Olha, a criança, ela nasce totalmente dependente da sua mãe. Durante os primeiros anos de vida, primeiro ano, meses, ela é totalmente dependente da mãe. Mas quando chega a cerca de 2 anos, ela passa pela primeira crise de identidade. Ela quer descobrir o mundo. Ela quer saber o que dói, o que não dói, o que dá choque, o que não dá choque. Ela foge dos pais, ela se esconde, né? Porque ela está buscando a sua identidade. Quem eu sou nesse mundo? Há cerca de 2 anos, mais ou menos. Mas existe um outro momento também que há uma crise de identidade, é quando a criança sai da infância e vai para a adolescência.
Então ela mais uma vez está buscando a afirmação da identidade. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? E é nessa fase que acontecem os maiores cataclismas, uns eventos terríveis. Por quê? Porque muitas vezes os pais pensam que é rebeldia e muitas vezes não é rebeldia. Muitas vezes a rebeldia é uma consequência da busca pela identidade. O que fazer então nesse caso? E eu já vou para dar uma sugestão de solução, porque é muita coisa aqui que eu poderia falar. É preciso ouvir o seu filho ou a sua filha. Ouça exaustivamente. Dê muito pano para manga. Deixe o rolo se desenrolar. Deixe falar. Deixe ouvir. Fale sobre a roupa. Fale sobre os modos. Elogie. Reprove. Mas fale muito com eles. Nunca deixe de falar. E eu vou dizer uma coisa. Enquanto estudava essa lição, o Senhor me falava o seguinte, que algumas vezes os pais levam não quero mais falar contigo, ou às vezes crianças que até xingam os pais, e os pais então sentem lá dentro aquela dor, e o que fazem? A pior reação dos pais: eu não quero mais nem ver sua cara, e fique dentro desse quarto aí e não saia para nada. Não, jamais, por mais que doa. E essa ainda não é a maior dor. Eu vou explicar aqui qual é a maior dor. Quando a criança ela se revolta, quando a criança ela fala alto, quando a criança desobedece, ou o adolescente desobedece, você ainda tem um canal, você ainda tem um feedback. Não é verdade? Você pode reagir àquilo. Mas tem um outro motivo de muita mais preocupação. É quando acontece o Big Crunch. Quando aquele adolescente, ele se anula. Você fala: e aí, Tadeu? Tadeu, tá aí? Ô Mariana, cadê você? Mariana, cheguei. Só o silêncio. Aí você vai no quarto da Mariana. Glória a Deus. Ô Mariana, você não viu eu chegar não, minha filha? E aí você fala, faz assim, ó. Terminou? E volta para fazer o que estava fazendo. Eu pergunto, qual a maior dor? Quando você está interagindo, sendo desobedecido ou desobedecida, mas tendo aquele feedback, ou quando a resposta é a indiferença? Então, pais, um conselho: deixem as portas do diálogo abertas, por mais caóticas que sejam, porque é através do diálogo que Deus ele vai operar em sua vida e na vida dos seus filhos, para a glória do nome dele. Quem crê, diga amém. Glória a Jesus. Então vamos, eu coloquei aqui, meu caro Adonias, no centro da tela. Deixa aqui um pouquinho, viu? Deixa aqui. Olhe para esta imagem que me fez chorar. Eis aqui o grande Sansão. Eis aqui o menino cujo nascimento foi anunciado por anjos. Ele agora está cego, com os olhos vazados. A sua força está sendo utilizada não para a vitória do povo de Deus, mas para a vergonha, para poder mover a Mó, ou essa pedra gigante que mói o trigo. As crianças filisteias estão fazendo pouco caso dele. E a sua mãe está dizendo aí, ó, olha aí o herói de Jeová. Olha a condição em que ele se encontra. Um homem com tal potencial agora estava reduzido à vergonha. Olhe para ele. Ele brincou com o pecado,
desobedeceu aos pais, fez pouco caso do seu voto e se encontra aí. E neste momento eu oro a Deus, eu peço ao Senhor que intervenha na vida do seu filho, da sua filha. Que impeça, que intercepte o inimigo, que faça com que, através de um amigo que chegue na sua vida, ele possa mudar o seu conceito. Glória a Deus. Que ele possa mudar a sua forma de pensar, de agir, antes que o mal lhe toque. Mas eu não vou terminar essa lição sem antes dizer que a colheita ainda não se perdeu. Pode ser que esse trigo que nasceu da sua terra, do seu ventre, esteja seco, esturricado e sem frutos. Mas ainda há esperança, glória a Deus. Os pais não podem desistir de orar pelos filhos. O profeta Samuel disse: longe esteja de mim de pecar, deixando de orar por vocês. O segundo, o senso de culpa, ele não ajuda em nada. Olhe para Jesus. Primeiro, instruiu a criança no caminho que devesse andar. Segundo, orou por ele, foi um modelo, não falou mal nem do pastor, nem da igreja, porque isso é muito importante. Isso aí um dia eu vou falar sobre os intangíveis da família. Coisas que nós fazemos no automático porque aprendemos assim a fazer, mas que vão envenenando os nossos filhos. O excesso de rigor. Mas se fez tudo direitinho, a Bíblia diz, havendo feito tudo, ficar firmes. Por quê? Porque o filho também tem uma responsabilidade, o livre-arbítrio, para decidir se vai para Nínive ou se vai para Tarsis. Se vai para Nínive, o Senhor vai com você. Se vai para Tarsis, o Senhor vai também, mas para consertar as coisas. E eu creio que uma hora o grande peixe vai ser também um navio de transporte para levá-lo de volta ao lugar onde o Senhor quer que ele vá. Não deixe que o seu senso de culpa, onde foi que erramos? Onde foi, Senhor, que nós erramos? Esse menino teve a mesma criação do outro, mas ele foi assim assado. Não, olhe para Jesus. É hora de deixar o erro, a culpa de lado, porque não vai resolver nada. E agora, fixar. Isso se chama economia. Glória a Deus. Economia de quê? De toda a sua força, ao invés de estar olhando para trás nos erros, começar a ajustar daqui para frente. A partir de agora, eu vou fazer aquilo que eu não fiz. A partir de agora, eu vou consertar. A partir de agora, eu vou ajustar. Eu vou investir o meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento. Eu vou para a semana de família, que acontece em maio. Eu vou para os cultos de família. Eu vou para o culto de instrução. Não vou perder mais. Eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na vida da sua família. Para finalizar com uma palavra de esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de... Peraí, tem óculos aí? E de Sansão. Meu Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Porque mesmo tendo pouca força, mesmo tendo um temperamento ainda não controlado, mas Deus teve misericórdia de Sansão e colocou na pleiade, na relação dos heróis da fé. E de Sansão. Isso é lindo, gente. Deixa eu beber um café aqui que eu estou muito emocionado. É chocolate. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Você não acha, não? Que maravilha.
de um garoto problema, de um jovem problema, de uma jovem problema, o Senhor fará um herói, uma heroína da fé. Mais uma palavra de esperança para combater as palavras de maldição. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Isaías capítulo 43 e o versículo 6. Eu quero destacar e oferecer esta palavra para você, pai, e para você, mãe. Chegamos ao final de mais uma lição. A próxima lição já está no forno aí, é o relacionamento entre nora e sogra. Nós, vocês sabem, adiantamos os comentários das lições para que você possa se antecipar também. Ou seja, se você está dirigindo, viajando, um feriadão, então você já coloca ali o YouTube no carro e tal, já vai ouvindo, que à medida que você ouve, então o Espírito Santo vai lhe falando mais coisas, e não é só isso, você vai condensando o seu estudo para que fale mais coisas no menor tempo possível. É o que, Adonias? Fale aí. Pessoal, compartilhar. Sim, vamos pedir a vocês que compartilhem muito. Compartilhem nos seus grupos, compartilhem para os pais, compartilhem para os seus parentes, compartilhem para os seus filhos. Deixa eu dar um último testemunho. Nós estamos orando para o Senhor salvar os filhos e os esposos lá na humilde congregação em Capelinha. E Deus tem feito coisas maravilhosas, mas nesse domingo foi algo poderoso, porque após o pregador, o meu querido diácono Tiago, ter pregado uma palavra rápida e poderosa, então eu fiquei com a parte do apelo. E aí comecei a cantar aquele hino. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, venha Jesus, venha Jesus. Aí veio um, veio outra, mas o terceiro foi o mais empolgante, porque estava lá escondido e não tinha visto. O filho de uma irmã pelo qual ela já estava orando. E ele veio, eu abracei, ele abraçou meio assim, eu digo, abrace, eu sou o representante de Deus te abraçando. Ele deu um arroxo, eita glória. E nós choramos juntos, mas o melhor estava reservado. Depois eu conversando com a minha esposa, ela disse, ao ver aquele jovem, eu me dirigi a ele e eu disse, oh, que bom que você está aqui. Ela me falando. Foi sua mãe que lhe chamou, foi? Ele disse, não. Foi o Espírito de Deus que me chamou. Quando minha mãe chegou em casa, eu já estava arrumado e perfumado e disse a ela, eu quero hoje ir para a igreja. Glória a Deus. Não posso deixar de me emocionar, porque eu amo quando o Espírito Santo de Deus é quem fala. Você crê que Deus é poderoso para fazer algo maravilhoso, um milagre na vida do seu filho, da sua filha? Creia em nome de Jesus. Até a próxima aula. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.